Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Vamos juntos adorá-lo esta noite. Pedir para os irmãos se colocarem em pé. E vamos louvar o nome dele. Tem um versículo que fala: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, que essa noite possamos juntos louvar ao Senhor com todo o nosso fôlego. Amém? Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar, quero amar-te, Senhor. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Como é maravilhoso começarmos, o nosso culto adorando a esse Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom.
Esse tempinho agora a gente não sabe se põe blusa, se tira a blusa. Não sabe se está frio, se está calor. Ok. Muito bem, amados. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 124. Salmo de número 124, um salmo que fala de Deus como protetor e o libertador do seu povo. Diz a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre nossa alma teriam passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Senhor, que não nos deu por presa aos dentes, salvou-se a nossa alma como um pássaro dos salgueiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aqui o salmista aqui, ele se refere, alguns creem que talvez a época ali da reconstrução das muralhas de Jerusalém por Neemias, quando os inimigos se levantaram para tentar intimidá-los, para que eles não terminassem de levantar as muralhas. Mas não há muita certeza sobre a época em que o salmo foi escrito. Mas uma certeza há, de que independente da época, Deus é quem estava livrando o seu povo. Deus é quem estava protegendo, guardando e libertando o seu povo da opressão dos seus inimigos. E é isso que Deus faz com aqueles que o temem e o adoram. Isso nós também falaremos um pouquinho mais também na mensagem desta noite. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia. Misericórdia esta, ó Deus, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, nos dando assim, ó Pai, a oportunidade de viver mais um dia na presença do Senhor, sendo, ó Deus, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, obrigado pela tua provisão, pois a tua fidelidade, o Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Obrigado a Deus pela proteção do Senhor. O Senhor que é o nosso refúgio, o nosso libertador. E em Cristo Jesus, o Senhor nos libertou, ó Pai, das amarras do pecado, ó Deus, nos dando assim, ó Pai, a liberdade, ó Pai, de poder viver para honrar e glorificar o teu santo nome. Nós te bendizemos por isso e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que intercede, o Senhor é o Deus que intervém em favor do teu povo, ó Deus, principalmente, ó Pai, diante daqueles que se levantam para tentar, ó Deus, nos intimidar. Por isso somos gratos. E nesta noite nós estamos aqui, reunidos, ó Pai, como igreja, corpo, família, como povo do Senhor, ó Deus, para te louvar e bendizer o teu nome, para te engrandecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, ó Deus. Nós te bendizemos. Recebe o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. E o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade para agir, ó Deus, e atuar aqui em nosso meio, nos louvores, nas orações, e principalmente, ó Deus, através da tua palavra, que vem de encontro, ó Pai, ao nosso coração. Estejamos, ó Deus, com os nossos ouvidos abertos e corações, ó Deus, realmente, ó Pai, consagrados diante de Ti, para receber do Senhor, ó Deus, a palavra, ó Deus, que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, estende as Tuas mãos e manifesta, ó Pai, do Teu poder, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. A palavra diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor,
o Criador do céu e da terra. E a esse Criador que nós vamos continuar louvando e adorando neste momento. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé e vamos juntos continuar adorando ao nosso Deus. Essa música diz: eu me alegro em ti. Nós alegramos no Senhor porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é nosso protetor, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso libertador. Que possamos sempre nos lembrar disso, mesmo nos nossos momentos de lutas, de dificuldades, possamos sempre lembrar desse Deus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, né? Esse Deus que realmente está ali sempre pronto a nos receber. Amém? A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte. Todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outra quem eu ame. Tu és tudo que eu anseio. Aleluia, Senhor Jesus. Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte. Todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo nosso socorro vem do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus forte, um Deus que nos libertou. Declare: não me abalarei, não me abalarei. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador,
libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Glórias ao nosso Deus, que o nosso socorro vem dele. Basta realmente buscá-lo, né, de todo o nosso coração. Buscar ali no nosso íntimo, no nosso quarto, ali na oração, realmente, que o Senhor está pronto a nos ouvir. Amém? E nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Ouvi tua voz dizer: peçam e receberão. Eis-me aqui mais uma vez, venho a ti em oração. Aleluia, Senhor Jesus. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença e nada mais. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença e nada mais. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abrirá. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença, Senhor Jesus, e nada mais, Senhor Jesus. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, só tua presença, Senhor Jesus, é mais. E por isso eu te adoro, e por isso eu te sigo, e por isso eu te busco. Não desejo nada mais, e por isso eu te adoro, e por isso eu te sigo, e por isso eu te busco. Tua presença é nada mais. O que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, tua presença e nada. Declare isso, igreja, o que eu mais quero, o que eu mais quero, o que eu preciso, o que eu procuro, só tua presença, sem nada mais. Aleluia, Senhor Jesus. Só tua presença, Senhor, nos basta, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque tu faz presente em nós, Senhor Jesus. Tua presença, tua presença, tua presença. Não desejo
desejo nada mais. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus, porque nós temos a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Glórias a Ele por isso. Amém. O Senhor se faz presente também quando buscamos de todo o nosso coração. Na oração nós temos um encontro real com o Senhor Jesus. A oração acalma nosso coração quando nós estamos passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, por momentos que às vezes a gente acha que não tem saída. Mas quando nós colocamos isso diante do Senhor, o Senhor nos mostra que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele está comandando tudo e que Ele sabe de tudo o que está acontecendo e Ele está cuidando de nós todos os dias. Mas que realmente possamos sempre buscar ao Senhor ali na oração, que é tão essencial para as nossas vidas. Amém? Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Declare: grande, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite. Teste. Em seu peito eu encontro a paz. Teste. Encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Ele é fonte de poder. Só nele a vida, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Declare isso: grande, grande, grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Em seu perdão encontro paz. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigada, Deus, porque em Ti nós encontramos a paz, ó Pai. A paz que tantas pessoas, ó Pai, estão precisando, Senhor Jesus, e estão tão perdidas sem Ti, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos também ser usados por Ti, Senhor, para levar essa paz, Senhor, mostrar que só o Senhor pode dar essa paz, Senhor Jesus. Porque só o Senhor é o nosso consolador, é o nosso libertador, é o Deus
Deus forte, Senhor, Deus todo-poderoso, Senhor Jesus. Está sempre conosco, Senhor, nos amparar, nos proteger, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo seu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Deus que nos criou a Sua imagem e a Sua semelhança, Senhor. Para juntos adorarmos e exaltarmos o Teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque Tu és grandioso, Senhor Jesus, nas nossas vidas, Pai. Que a cada dia possamos refletir esse amor, Senhor, para as pessoas, Senhor, que estão tão sedentas de Ti, Senhor, tão necessitadas, Senhor Jesus. Pai, são tantas as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Vemos guerras, Senhor Jesus. Pai, pessoas matando pessoas do nada, Senhor Jesus. Deus, sabemos que falta o amor do Senhor Jesus no coração dessas pessoas. Eles reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador na vida deles, ó Pai. Que de alguma forma, Senhor, possamos realmente levar desse amor para essas pessoas, Senhor Jesus. Pai, obrigada, Deus, por cada irmão que está aqui esta noite. Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor Jesus. É isso que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Meus irmãos, grande realmente é o nosso Deus. Uma das canções que nós entoamos aqui diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Semana passada nós estivemos orando aqui pela vida do Aguinaldo, amigo do Vitor, da Bruna, que tem vindo aqui conosco. Hoje ele está ali também com a Samara. E é interessante, irmãos, como Deus ele age. Nós oramos, intercedemos, nós pedimos, nós buscamos, nós batemos. E Deus respondeu. Amém. Ele foi lá na quarta-feira, né? Fazer os exames. E a cirurgia já foi marcada. Amém, glórias a Deus. Amanhã ele vai estar fazendo a cirurgia nos olhos. Amém. Uma cirurgia necessária, porque corre o risco de ficar cego. E uma cirurgia, irmãos, que se fosse um particular, ele teria que desembolsar R$8.000. Um dinheiro que ele não tem. Mas o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele tem. Amém. E quando ele age, ele abre as portas. Ele faz as coisas acontecerem. Amém. Dentro dos propósitos e da vontade dele. Esse é o grande Deus, irmãos, que nós servimos. Queria chamar o Aguinaldo aqui à frente. Nós vamos estar orando, intercedendo pela cirurgia. Deus já está agindo. Ele já abriu as portas. Nós vamos clamar para que o Senhor continue operando, tudo corra bem na vida do Aguinaldo. Deus continue abençoando e sempre nos lembrando aqui do nosso irmão Lúcio, pelo tratamento que ele tem feito, nossa irmã Neuza, irmã Edi, irmã Eliana, que já está bem aí, graças a Deus, a Vanusa, que também está se recuperando de cirurgia, e vários outros irmãos que precisam dessa intervenção do Senhor. Quando nós não temos para onde correr, irmãos, nós corremos só para um lugar. Nós corremos para a presença de Deus. É o que diz o cântico: nada mais quero a não ser a tua presença. E é essa presença que nos fortalece, essa presença que nos sustenta a cada dia. Se você tem algo para apresentar diante de Deus, faça isso nesse momento. Coloque diante desse Deus. Peça, bata e busque. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre.
Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. O Senhor é Deus que é infinitamente bom. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, na tua grandeza e majestade, ainda se inclina, ó Deus, para ouvir o nosso clamor. O Senhor, ó Deus, conhece as nossas necessidades. A tua palavra diz que o Senhor lembra que nós somos pó. A nossa vida, ó Deus, ela é tão limitada. Os nossos recursos são limitados. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus, ó Deus, que aonde o Senhor coloca a mão, amém, as coisas Senhor acontecem. Amém, Senhor. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome. E neste momento, ó Pai, nós estamos aqui como igreja, colocando diante do Senhor as necessidades do teu povo, da tua igreja. O Senhor, ó Deus, que em Cristo Jesus já nos concedeu todas as bênçãos espirituais. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame agora essas bênçãos sobre a vida do teu povo. Que o Senhor manifeste, ó Pai, do teu poder, trazendo cura, libertação e principalmente salvação. Quero colocar, ó Deus, diante de Ti a vida do Aguinaldo, que aqui está. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo Senhor ter trazido ele a este lugar, pela obra que o Senhor tem feito no seu coração. Que o Senhor continue abençoando, iluminando, ó Pai, o seu entendimento, iluminando a sua mente para compreender a Tua vontade. Abençoe também a vida da Samara, ó Pai, que está aqui conosco pela primeira vez. Que o Senhor também, ó Pai, estenda as mãos sobre ela. E, ó Deus, nós pedimos por essa cirurgia, que assim como o Senhor interveio, ó Deus, abrindo as portas, ó Deus, para que ela fosse marcada, o Senhor agora coloque as Tuas mãos abençoando, ó Pai, dando tranquilidade ao coração do Aguinaldo, para este momento, ó Deus, em que ele estará ali passando, ó Deus, pela cirurgia, que a presença do Senhor, ó Pai, se manifeste, trazendo paz, ó Deus, ao seu coração. Estende as Tuas mãos, ó Pai, e conduza ali, ó Deus, as mãos daqueles que estarão, ó Deus, fazendo, ó Pai, esta operação. Abençoe também a vida do nosso irmão Lúcio, o seu tratamento. Que o Senhor continue fortalecendo o Teu servo, ó Deus, manifestando sobre ele da Tua graça e misericórdia, da mesma forma sobre a vida da irmã Neuza, a vida da irmã Edi, a vida da irmã Eliana. Obrigado, Pai, pelo agir do Senhor sobre cada um deles. Abençoe, ó Deus, a recuperação da Vanusa. Que o Senhor também estenda as mãos sobre ela. Estenda as mãos, ó Pai, sobre a vida do Doni, ó Pai, que perdeu a sua mãe essa semana. Que o Senhor continue consolando o seu coração, tratando com a sua vida. Que ele possa sentir ali, ó Deus, da presença do Senhor, ó Pai. Essa presença que consola, ó Pai. Estende Tuas mãos, ó Deus. Nós clamamos a Ti e pedimos, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus, ó Deus, que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos em nosso coração. O Senhor é o Deus, ó Pai, todo-poderoso, que reina soberano sobre todas as coisas e nada foge ao Teu controle. Por isso nós Te agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem. Nossa, agora sim. A gente tem até uma voz mais imponente aqui. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 4. Nesta série de mensagens no livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento, que relata justamente a história da igreja, da ação de Deus através do Espírito Santo na vida do seu povo. Hoje nós vamos meditar aqui e refletir em Atos capítulo 4, do verso 23 até o verso 31. E nós vamos falar sobre uma igreja cheia do Espírito, ela triunfa nas adversidades. Atos capítulo 4, a partir do verso 23, diz a palavra:
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, com certeza existem aspectos culturais e circunstanciais que eram típicos da igreja primitiva, que não podem ser simplesmente copiados para os dias de hoje. Contudo, o que nós devemos fazer é olhar para os princípios que norteiam a direção que devemos tomar em nossas vidas e também como igreja, e olhar para a essência do que significa ser uma igreja saudável, quando nós olhamos para a história e a ação de Deus no meio do seu povo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que está na palavra de Deus é para nos trazer esperança ao nosso coração, vendo a ação de Deus, o agir de Deus na vida e no meio do seu povo. Quando nós estudamos como a igreja tem enfrentado os desafios do seu tempo, nós precisamos refletir também sobre a maneira saudável de reagirmos a esses desafios que estamos vivendo atualmente. Ao lermos o capítulo 4 do livro de Atos, nós percebemos que a perseguição e o sofrimento desempenharam um papel fundamental, tanto no crescimento quanto no fortalecimento da fé dos discípulos de Jesus. Essas dificuldades que eles enfrentaram, ao invés de destruí-los, despertaram neles ousadia e coragem, pois eles aprenderam a manter as suas convicções mais firmes, a confiar em Deus para superar os obstáculos, a se apoiarem mutuamente para se encorajarem nos momentos difíceis. Irmãos, a perseguição ela foi necessária. Ela foi necessária para colocar à prova a fé dos discípulos e também para validar a mensagem que eles estavam proclamando. Por isso que é importante destacar que o texto aqui nos mostra claramente que mesmo diante da perseguição, Deus nunca os abandonou. Se nós olharmos a história do povo de Israel, mesmo diante de tantas perseguições que eles sofreram e ainda sofrem nos dias de hoje, uma coisa é certa: Deus nunca abandona o seu povo. E essa, inclusive, foi a promessa de Jesus para a sua igreja. Quando, acho que está no próximo, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa foi a promessa de Jesus. Aliás, essa promessa, ela ainda se cumpre. A presença de Deus, irmãos, é algo que fez e faz toda a diferença na vida do seu povo. Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, depois do povo de Israel se desvirtuarem ali, pelo fato de Moisés passar tanto tempo lá no monte, e o povo fazer depois um bezerro de ouro e adorar esse bezerro, Deus então manda Moisés descer e ele castiga o povo. O capítulo 33, Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Agora veja o que vai dizer o versículo 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então veja que, mesmo diante do pecado de Israel, e Deus dizer para Moisés: ora, vocês vão, eu vou mandar um anjo, e eu não vou. Moisés disse: o Senhor não vai, então eu não saio daqui. É a presença do Senhor que faz a diferença na vida do seu povo. Quando você lê também Salmo conhecido, que eu já tenho citado aqui, Salmo 23, verso 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque a tua presença está comigo. É a presença de Deus, irmãos, que faz diferença na vida do povo dele. Quando Pedro e João, eles foram questionados pelas autoridades que os prenderam, eles aproveitaram a oportunidade para compartilhar o evangelho com seus opressores, demonstrando dessa forma o cuidado de Deus com as suas vidas e também o poder que Deus lhes havia concedido através do Espírito Santo, para que eles permanecessem firmes diante das perseguições. E Deus estava assim, então, confirmando a sua palavra e também estava confirmando as suas promessas para com o seu povo. Apesar da coragem inicial dos dois apóstolos que foram presos aqui, Pedro e João, eles se mostraram firmes. A pressão que eles sofreram poderia facilmente fazê-los desanimarem, se eles não olhassem para o que eles tinham visto e ouvido, se eles não confiassem nas promessas de Deus. Mas quando nós lemos aqui, irmãos, nós vemos que não foi isso que aconteceu. E por que não foi isso que aconteceu? O que foi que esses dois homens de fé fizeram logo depois? Como foi que eles reagiram a essa perseguição, a essa situação? Como foi que a igreja se comportou nesse momento? Nós vemos que, após a prisão de Pedro e João por anunciar o evangelho, eles foram libertos e retornaram aos demais irmãos. E contaram a esses irmãos tudo o que havia acontecido. Irmãos, algo extraordinário então aconteceu. Diante de
uma oração fervorosa, que demonstra a essência da vida cristã autêntica. Uma oração que desafia o medo, que revela a fé e que move o coração de Deus. O nosso texto de hoje, ele revela para nós não apenas a oração de uma comunidade perseguida, mas também mostra para nós um modelo de oração que deve marcar as nossas vidas. Uma oração que não se contenta com o básico. Uma oração que busca a presença de Deus com coragem, com fé, confiando que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por essa passagem que nós temos aqui, nós vamos tirar aqui algumas lições práticas que levam então a sermos desafiados a viver essa fé verdadeira. Uma oração, irmãos, que transforma realidades, que nos impulsiona a uma vida cristã mais autêntica e impactante. O que eu quero meditar com vocês aqui nessa noite é como nós podemos aplicar na nossa vida a coragem, a fé e a oração que moldaram os avanços da igreja primitiva e ser uma igreja forte em tempos de perseguição e dificuldade. Nós vemos que a igreja de Cristo, ela sempre cresceu e ela sempre avançou, mesmo diante das situações difíceis. Inclusive, semana passada, como eu disse, foi celebrado o DIP, que é chamado Dia da Igreja Perseguida. A Portas Abertas, que é a missão que trabalha com esses irmãos que vivem em países onde eles literalmente correm o risco de vida, fazem esse movimento de intercessão por esses irmãos, por essa igreja. Mas o interessante, irmãos, como eu sempre digo aqui, eu gosto de ler as notícias de Portas Abertas, justamente porque ali nós vemos a essência do que é viver a fé verdadeira. Que mesmo diante da morte, aqueles irmãos, eles permanecem firmes. Mesmo sofrendo perseguição, eles continuam. Uma igreja cheia do Espírito, quando ela é perseguida, ela triunfa sobre as adversidades. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos aprender aqui é que uma igreja forte, ela é unida na oração e na comunhão. O versos 23 e o 24, a parte A, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Unânimes, todos estavam ali reunidos como igreja. Irmãos, a oração é o recurso mais poderoso da igreja quando ela é ameaçada pelo mundo. A oração é o recurso mais poderoso que você tem na sua vida quando você é ameaçado pelas circunstâncias e situações da vida. Por isso que a oração deve fazer parte do nosso dia a dia. Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Paulo fala sobre isso quando ele escreve a sua carta aos Efésios. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nessa mesma carta, no mesmo capítulo, quando você vai ali no verso 18 e 19, Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho.
nós vivemos uma batalha, irmãos, espiritual. E essa batalha ela está acontecendo exatamente neste momento sobre a sua vida. Nós estamos batalhando. Agora nós não podemos entrar nessa batalha com as nossas armas, com a nossa força, porque senão nós iremos perder. Nós entramos nessa batalha com as armas espirituais, com a força que o Espírito Santo nos dá. E essa batalha, ela envolve elementos externos, como situações que acontecem em casa, no trabalho, na igreja, na comunidade, mas também envolve conflitos internos, dúvidas, temores que nós alimentamos em nosso coração e que muitas vezes geram ansiedade, geram tristeza, gera medo, gera desânimo. Essas batalhas, elas são reais. Quando nós falamos de Jesus e da obra de Jesus, nós enfrentamos resistência de forças que tentam impedir o avanço do Evangelho. E vale ressaltar aqui, irmãos, que eles, Pedro e João, não estavam sozinhos. Eles não estavam lutando sozinhos, mas havia ali uma igreja, havia ali uma comunidade de fé que se apoiavam uns aos outros. Depois que eles foram presos, como nós vemos o texto, diz que eles logo voltaram para os irmãos. E eles compartilharam tudo o que os líderes religiosos tinham dito a eles. E com certeza, irmãos, eles receberam o apoio e a força da igreja. E uma coisa boa que a perseguição traz e trouxe é a unidade que deve haver entre os discípulos de Jesus. Quando as pessoas enfrentam dificuldades, elas tendem a se apoiar mais. É claro que, infelizmente, tem alguns que ao invés de procurar a comunhão do corpo para serem fortalecidos, eles tendem a se isolar. Eles tendem a se afastar da igreja. Mas quando essas pessoas fazem isso, isso os deixa ainda mais fracos, ainda mais vulneráveis às ações do inimigo e aos enganos do próprio coração. Meu irmão, se você está enfrentando uma luta, se você está enfrentando uma dificuldade, o melhor lugar para você estar é no corpo de Cristo. É onde você é fortalecido através de uma palavra de encorajamento, de exortação e até mesmo de confrontação. Mas se você se isola, se você se afasta, você se torna uma presa fácil para o inimigo. Porque você fica fraco. E sozinho, irmãos, nós não conseguimos. Nós precisamos estar unidos como igreja. Aqui nós vemos como essa unidade, ela cresceu após a primeira onda de oposição. Talvez uma das razões para a desunião que nós estamos vendo hoje na igreja seja a falta de uma pressão externa, seja a falta de mais perseguição. Talvez se nós fôssemos mais perseguidos, quem sabe assim não seríamos mais unidos. Se enfrentássemos o sistema do mundo, irmãos, de forma muito mais firme, a resistência que isso geraria nos tornaria ainda mais fortes. Essa foi a verdadeira união que esses crentes experimentaram. A unidade em oração e a comunhão da igreja, ela é fundamental para nós mantermos a nossa intimidade com Deus e também uns com os outros. Quando nós lemos aqui no capítulo 2, verso 42, nós vimos ali o texto dizendo
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam perseverando nas orações. Quando você vai aqui para Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Irmãos, quando nos afastamos da igreja, é fácil nos dispersarmos. É fácil nós seguirmos os nossos próprios caminhos, assim como Judas Iscariotes seguiu o seu próprio caminho e olha o fim que ele teve. Assim como Demas, que acompanhava Paulo, mas depois se afastou. Eles se afastaram dos propósitos ao seguir os seus próprios desejos pessoais. Por isso que a oração na igreja, ela nos ajuda a permanecer firmes. Ela nos ajuda a sermos fortalecidos na fé, na comunhão. Sempre lembrando que Cristo nos libertou das amarras do pecado. Cristo nos libertou do mundo, do diabo. Ele nos tornou filhos de Deus, partes da sua família. Unidos em oração, nós testemunhamos as grandes coisas que Deus faz por nós. E assim evitamos escolhas que nos levem de volta ao lamaçal do pecado. A oração, irmãos, reforça a nossa caminhada. Ela nos mantém conectados com Deus, mas também nos mantém conectados uns com os outros, garantindo que essa liberdade que nós temos em Cristo, ela seja usada para propagar esse amor, para propagar a misericórdia de Deus. Irmãos, o método mais eficaz para você enfrentar as adversidades é a oração e a comunhão do corpo de Cristo. A maneira mais eficaz de você enfrentar as suas lutas é estando em oração e unido ao corpo de Cristo. A carta de Hebreus nos traz essa exortação. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E Tiago, quando também escreve a sua carta, ele nos traz aqui uma orientação. Ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Os discípulos, diante de qualquer oposição, o texto diz aqui que eles não responderam com ira ou vontade de se vingar. Se você prestou atenção na oração que eles fizeram, eles não pediram para que Deus pesasse a mão sobre os seus inimigos. Eles não pediram para que Deus exercesse o poder dele sobre a vida daquelas pessoas. Não foi isso que eles pediram. Ao invés disso, eles escolheram orar. Irmãos, a igreja ela é composta por pessoas que buscam a Deus através da oração, principalmente nos momentos difíceis. E como eu disse, a oração ela é uma arma poderosa na batalha espiritual. Irmão, entenda o seguinte: quando nos ajoelhamos diante de Deus,
nós ganhamos força e coragem para nos posicionar diante das pessoas e das situações da vida. Quando você está de joelhos na presença de Deus, você está com uma postura diante das pessoas, diante das circunstâncias, aonde você não retrocede, aonde você não desanima. Há um relato lá no Antigo Testamento, segundo Crônicas, capítulo 20. Eu recomendo que você depois leia esse capítulo, segundo Crônicas 20. Ali fala da história do rei Josafá. O rei Josafá, ele recebeu uma notícia. Os inimigos haviam se levantado para lutar contra ele. E o texto diz que era uma grande multidão. Irmãos, Josafá, ele poderia se desesperar. Mas sabe o que ele fez? Ele foi buscar a presença de Deus. Ele orou, ele jejuou e clamou ao Senhor. E sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? É interessante. O profeta falando, disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas ela é de Deus. Não se preocupe, Josafá, você não vai precisar lutar, porque o Senhor é quem vai batalhar por você. Irmão, sabe o que Josafá fez? Se você vai para uma guerra, quais são as primeiras pessoas que você vai colocar na linha de frente? Ora, consequentemente, são aqueles soldados mais fortes, armados. Mas sabe o que Josafá fez? Ele colocou os levitas lá na frente para entoarem louvores ao Senhor. E o exército ficou atrás. Irmãos, Josafá não precisou levantar um dedo. O exército não precisou levantar uma arma sequer. Sabe por quê? Porque foi o Senhor quem fez a obra, foi o Senhor quem batalhou por eles. Irmãos, é o Senhor quem batalha por você. Quando você o busca, quando você busca a presença de Deus, quando você se coloca na presença de Deus, quando você se ajoelha na presença de Deus, a palavra que Ele diz para você é: não tenha medo, nem se assuste por causa desse problema que você está vivendo. Não tenha medo, nem se assuste pela situação que você está passando. Eu, o Senhor, sou quem estou batalhando por você. Quando mantemos os nossos olhos fixos em Deus, o medo das ameaças humanas desaparece. E nós encontramos a força para poder seguir em frente. E aqui eu quero trazer a primeira aplicação para nós. Se queremos ter uma vida de oração eficaz, devemos começar com a prática de nossas orações diárias, mas também na comunhão do corpo de Cristo, onde somos fortalecidos pelas orações de outros e pelos testemunhos da ação de Deus na vida do seu povo. Nós acabamos de ver aqui um testemunho do que Deus pode fazer na vida daquele que o busca. A oração não é apenas uma prática individual, mas é uma arma poderosa para uma igreja unida. A comunhão com os irmãos e irmãs fortalece os nossos relacionamentos, nos encoraja na fé e nos ajuda a enfrentar as dificuldades ainda com mais coragem e ousadia. Então, quando você estiver passando por alguma luta, não se isole, não se afaste, chega mais perto.
Faça parte do corpo. Procure um irmão, procure uma irmã que ore junto com você. Que estenda a mão para você e diga: irmão, irmã, nós estamos juntos nessa batalha. Você não está sozinho. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que uma igreja forte sabe que nada foge do propósito de Deus. Irmãos, veja o que eles oraram. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando Pedro e João, eles retornaram, eles não retornaram num estado de medo e tristeza. Eles retornaram em alegria. Eles haviam, irmãos, pregado ao sinédrio e tinha sido concedido o privilégio de sofrerem pelo seu Senhor. Irmãos, diante das dificuldades e da oposição, eles encontraram força na certeza da soberania de Deus. Eles sabiam quem é que estava no controle daquela situação. Eles sabiam quem é que está sentado no trono. Eles sabiam quem é que estava governando. Um salmo que eu gosto muito, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E quando você vai para o Salmo de número 62, ele também diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Aquele que volta os seus olhos para o Senhor, ele não teme a situação que está enfrentando. Todo o sofrimento que eles enfrentaram fazia parte do propósito e da vontade de Deus. Como Criador de tudo, Deus, irmãos, é quem mantém o controle absoluto de cada acontecimento. Nós estamos vendo, irmãos, as coisas acontecerem no mundo. Guerras, problemas econômicos, desastres naturais. E é interessante que cada vez que essas coisas elas se avolumam, elas aumentam, há um alvoroço no coração das pessoas. Jesus está voltando, nós estamos vivendo os últimos dias. E agora, o que será de nós? Muitos ficam apavorados. Irmãos,
As coisas estão acontecendo porque a história está caminhando para a sua consumação. Da forma como Deus já estabeleceu. E Jesus já deixou avisado, guerras virão. Nação se levantará contra nação. Terremotos. Tempestades. Tudo isso vai acontecer. Agora, se você ficar olhando só para essas circunstâncias, com certeza, o temor tomará conta do seu coração. Mas se você começar a olhar para Deus, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, você vai estar seguro de que não importa o que vai acontecer, eu sei que Deus está conduzindo a história segundo o propósito e a vontade dEle, e a minha vida está nas mãos dEle. Essa confiança, irmãos, no governo e no poder de Deus, foi o que deu esperança e firmeza para a igreja seguir adiante. Eles reconheceram que a perseguição, ela veio de homens, mas eles também afirmaram que tudo aconteceu para que se cumprisse a tua palavra, conforme o Senhor predeterminou. Entenda o seguinte, Deus, Ele é o autor da história. Ele é o autor da história. Ele, irmãos, é quem está escrevendo toda a história antes mesmo dela acontecer. Deus nunca é pego de surpresa. É Ele quem escreveu a história. É Ele quem está conduzindo a história. Mesmo enfrentando momentos mais difíceis, tudo o que fazemos é para contribuir e cumprir o plano eterno de Deus. O Sinédrio aqui, irmãos, tinha o poder de fazer ameaças. Eles tinham o poder de impor proibições, de tentar silenciar a igreja. Mas entenda o seguinte, toda a autoridade deles estava sujeita a uma autoridade maior. Por isso que a resposta de Pedro aqui, diante do fato de que eles deveriam ficar calados, veja o que Pedro e João diz. Mas Pedro e João lhes responderam, no verso 19 do capítulo 4, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não vamos nos calar. Os decretos feitos pelos homens, eles não se sobrepõem às ordens de Deus. Então entenda, não era o Sinédrio, nem os mesmos imperadores romanos que estavam no controle da situação. Quem estava no controle da situação era o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é quem estava na situação, no controle da situação, porque Ele reina soberanamente no trono do universo. Salmo 22, verso 28 diz, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Quando você vai para o Salmo 103, verso 19, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Quando você vai para o livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandade dos santos,
a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Irmãos, se Deus está governando o universo, você acha que Ele não vai estar no controle da tua vida? Nós precisamos lembrar que Deus está no trono. Nada acontece fora da sua vontade, fora do seu propósito. Às vezes, nós ficamos preocupados, ficamos inquietos. Mas sabe por quê? Porque nós não paramos para refletir sobre a grandiosidade de Deus e da sua majestade. Eu gosto muito de apreciar a natureza. Quem me acompanha aí às vezes nas redes sociais vai ver umas fotos lá de flores, de plantas, de bicho. Porque nessas pequenas coisas, irmãos, eu enxergo a mão de Deus, a beleza do Criador. Como Ele faz tudo perfeito. E Jesus mesmo disse, por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Olhem para as aves do céu. Elas não fazem ninho, elas não plantam nem colhem. E Deus as alimenta. Olhe para as flores do campo. Tão belas, tão lindas, mas que logo murcham. Será que vocês não valem muito mais do que eles? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Se você não pode acrescentar sequer um ano a mais na sua vida. Irmãos, o problema é que nos esquecemos quem é o Deus que nós servimos e adoramos. É muito fácil você cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É fácil cantar. Mas o difícil mesmo, irmãos, é você viver isso quando a situação ela é contrária a tudo aquilo que você busca ou está pensando. É lindo vir aqui e entoar hinos ao Senhor. Mas e na hora que a situação ela aparecer e começar ali realmente a apertar a sua vida, a colocar em prova a sua fé? Será que você canta com o mesmo fervor que você canta aqui dentro da igreja? Será que você diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus? Ficamos tão envolvidos com as dificuldades, achando que estamos à mercê, muitas vezes, de uma crise internacional. E às vezes tudo depende dos políticos. Ou quem sabe a nossa vida está nas mãos da empresa onde nós trabalhamos. Mas, irmãos, entenda, na essência, a nossa vida está nas mãos do Deus vivo. A nossa vida está nas mãos daquele que criou o céu e a terra. Por isso eu te digo, acalme o seu coração, confie e lembre, Ele é Deus e tudo está sob o controle dEle. Como vai dizer também o Salmo 46, no versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aqui eu tiro a segunda aplicação para nós. Uma lição importante para a nossa vida é confiar na soberania de Deus, mesmo em momentos difíceis. Tem uma frase que eu sempre carrego comigo.
Quando não entendemos, o melhor é confiar. Quando não entendemos, o melhor é confiar. Da mesma forma que Pedro e João, irmãos, ficaram alegres ao perceber que tudo aconteceu dentro do propósito de Deus, nós devemos lembrar que Deus está no controle de tudo. Quando nos sentimos ansiosos, é importante nos acalmar, refletir sobre a grandeza de Deus e confiar, Ele está cuidando da minha vida. E essa confiança é que nos dá esperança e força para continuar, sabendo que nada pode impedir o plano de Deus. Por isso que eu digo para você, quando você enfrentar um desafio, descanse na certeza de que Deus é soberano e a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a Deus. E por fim, uma igreja forte, ela ora por intrepidez e coragem, crendo unicamente no poder de Deus. O final da oração deles aqui no verso 29 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, entenda que a verdadeira oração não é você dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas é você pedir que Ele realize a vontade dEle em nossas vidas e através das nossas vidas. É você pedir que a vontade de Deus seja cumprida aqui na terra e não que a nossa vontade seja feita no céu. É você crer e aceitar que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É você não determinar para Deus fazer isso ou aquilo de acordo com a sua vontade. Os discípulos pediram a Deus que olhasse para os problemas que estavam enfrentando, mas eles não pediram que os livrasse dele. Eles disseram: Senhor, olha para as ameaças. Mas eles não pediram: nos livre dessas ameaças. Eles não pediram isso. Eles não pediram. E é claro que isso não quer dizer, irmãos, que eles eram masoquistas, que eles desejavam sofrer. Isso significa que eles confiavam no poder e na soberania de Deus. Então o que é que eles pedem? Senhor, nos dê mais coragem ainda para a gente continuar pregando a tua palavra. Nos dê mais coragem ainda para a gente viver essa fé em Cristo que o Senhor nos deu. Muitas vezes, nossas orações se limitam a desejar o término do sofrimento, sem pedir o poder que nos capacite a enfrentar as dificuldades. Quantas vezes a gente não ora assim? Senhor, me livra disso. Senhor, não quero passar por isso. Quando, na verdade, deveríamos orar: Senhor, me fortalece para que eu passe por essa situação, louvando e bendizendo o teu nome, porque através da minha luta, o teu nome vai ser exaltado. E eu vou aprender o que é ter experiência com o Senhor. Lembra de Jó? Jó enfrentou uma luta grande, ele perdeu tudo. Ele perdeu as riquezas que tinha,
Ele perdeu os filhos, os amigos. E ele ficou ali questionando muitas coisas diante de Deus. Só que quando Deus respondeu, você acha que Deus deu explicações para Jó do que tinha acontecido? Jó, é o seguinte, eu estava sentado lá no meu trono, de repente chegou o Satanás lá, dizendo que você estava me servindo por interesse. E eu resolvi, então, colocar à prova a sua fé. Eu dei autoridade para ele poder tirar tudo da sua vida, só não tocar em você. Não foi isso que Deus fez. Quando Deus respondeu a Jó, as respostas que Deus deu fez Jó se encolher. Cada vez que Deus respondia para Jó, ele se encolhia. E aí ele passou a dizer assim, eu estava falando de coisas que eu não entendia. E aí sabe como ele termina a oração dele? Jó 42, verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino, me arrependo do pó e na cinza. Jó se encolheu de tal maneira que ele diz assim, Deus, agora eu sei o que é ter experiência com o Senhor, mas eu também sei o Deus que eu estou servindo e eu não sou nada diante de ti. Quem sou eu para questioná-lo? Paulo, também quando enfrentou uma situação, ele orou a Deus, pedindo a Deus que o livrasse. Nesse sentido, ele orou para que Deus tirasse dele o que ele chamava de espinho na carne. Mas qual foi a resposta de Deus para o apóstolo Paulo? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A resposta de Deus foi essa, a minha graça é suficiente. E Paulo diz, então eu vou me alegrar. Não importa a situação que eu estou passando, eu vou me alegrar. E talvez você ache que a circunstância que você está vivendo, ela seja demais, que você não vai suportá-la. Mas eu quero trazer aqui um princípio que está lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se é esse mesmo. 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim, não vos sobreveio tentação, e aqui também pode ser provação, depende do contexto, que não fosse humana. Sabe como é que eu entendo esse texto? Que toda tentação e toda provação é suportável, porque ela vem na medida exata daquilo que você precisa. Deus nunca vai dar pouco, ou vai permitir pouco, porque você vai ignorar, aquilo ali para você não vai fazer muita diferença. Mas Ele nunca vai permitir que seja demais, porque aí você não suporta.
Então toda provação e tentação que você passa, ela é na medida que você precisa. Por isso que o texto diz que toda tentação, não sobreveio tentação que não fosse humana. É suportável. Mas ele ainda acrescenta: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Todos os problemas que nós enfrentamos vêm na medida daquilo que nós precisamos. E Deus sabe disso. Irmãos, nós esquecemos do propósito de Deus em meio às nossas dores e sofrimentos. Em vez de nos deixar ser dominados pelo medo, nós devemos pedir a Jesus que nos mostre o seu poder, que nos revele a sua glória. Nós devemos, irmãos, clamar por coragem, por ousadia, para continuar testemunhando da palavra de Deus com determinação, sem se envergonhar, vivendo a vida de Cristo. Em momentos difíceis, o mais importante não é apenas tentar fugir dos problemas, mas é seguir em frente com coragem, mantendo o foco nas nossas responsabilidades, naquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Mas, infelizmente, são muitos irmãos que mudaram o foco da palavra de Deus e passaram a acreditar e a pregar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles trocaram o evangelho da graça pela busca da prosperidade. Eles trocaram a mensagem da cruz por supostos milagres e arrependimento pela autoajuda. Em vez de anunciar um verdadeiro evangelho, anunciam um evangelho que apenas massageia o ego das pessoas, que alimenta ainda mais o orgulho do coração dessas pessoas. Irmãos, nós precisamos voltar a pregar a palavra, mas pregar a palavra com coragem, com fidelidade, anunciar o juízo de Deus, a necessidade de arrependimento, de conversão. Diante da oração que a igreja fez, de forma sincera e unânime, o texto diz que a casa onde eles estavam reunidos tremeu. Os discípulos tornaram-se mais inabaláveis porque eles foram cheios do Espírito Santo. E com mais intrepidez ainda, eles anunciavam a palavra de Deus. Aqueles que buscam ajuda e orientação de Deus, pode ter certeza que Ele vai responder. Por isso eu digo para você, levante-se, siga em frente, confie no poder do Espírito Santo. Irmãos, Deus deu aqui um sinal claro de que Ele ouviu a oração da igreja. O lugar onde eles estavam tremeu. Deus derramou o seu Espírito sobre eles de forma abundante. Eles foram cheios do Espírito Santo de maneira extraordinária. A mesma palavra aqui que diz que eles ficaram cheios do Espírito é a mesma palavra lá do Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito. Por isso que eles não apenas se sentiram encorajados, mas eles receberam a força necessária para falar a palavra de Deus com muito mais ousadia. E quer saber de uma coisa? Se a sua vida está em Cristo, esse mesmo Espírito também está sobre você. Irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor, de equilíbrio. O Espírito Santo, irmãos, é que nos capacita, nos enche de ousadia, de coragem para viver, para testemunhar do poder de Deus em nossas vidas e através das nossas vidas.
Irmão, se dependesse de mim, eu não estaria aqui, eu estaria sentado nesse banco aí, porque eu não teria nenhuma coragem de subir num púlpito e falar diante de uma congregação. É o poder de Deus, é o agir de Deus. E a aplicação que eu tiro aqui é que a oração verdadeira é aquela que busca o poder de Deus para testemunhar e viver a vida de Cristo para a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não basta apenas orar por proteção ou alívio. Nós devemos orar por ousadia. Devemos orar por sinais de que Deus está fazendo a obra, essa renovação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque uma igreja que ora assim, ela vai receber de Deus esse poder e vai impactar o lugar onde ela está e o mundo. É o que Deus faz quando uma igreja busca a presença dEle e confia na soberania dEle e descansa no poder dEle. Então, que nós possamos sempre lembrar que Deus responde às nossas orações de maneira poderosa, irmãos. Ele nos enche do seu Espírito e nos fortalece para podermos cumprir a missão que Ele nos deu. A vida cristã, ela vai muito além de rotinas vazias. Vai muito além de uma fé passiva. Ela nasce de um relacionamento vivo com Deus, uma oração que reflete esse desejo de mudança, um desejo de ousadia, mas de dependência do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós somos exortados aqui a viver uma fé ativa, a ter uma vida de oração que desafia o medo, que aumenta a nossa coragem para poder testemunhar do amor de Cristo. E se nós desejamos ver o poder de Deus se manifestar em nossas vidas, na nossa igreja e também na vida daqueles a quem nós testemunhamos, nós precisamos orar com ousadia, com confiança. Porque desta forma, assim como Deus fez com a igreja aqui, nós também seremos enchidos com o Espírito Santo. Então, irmãos, levantemos nossas vozes em oração e clamemos a Deus para que Ele haja, para que Ele faça a obra dEle, transformando vidas, e que nos dê o poder para testemunhar o Evangelho de Cristo, que cura, que salva e que liberta. Ore pela ousadia de Deus na sua vida. Peça para ser cheio do Espírito Santo, para que quando você abrir a sua boca, as pessoas vão saber que Deus está falando através de você. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, bendizemos a Ti. O Senhor, ó Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e nada foge do Teu controle. O Senhor, ó Pai, que está conduzindo a história. O Senhor é autor da história. Está conduzindo ela segundo o Teu propósito e a Tua vontade. Assim como esses irmãos, ó Deus, foram ameaçados. Mas eles, ó Pai, não oraram pelo livramento das ameaças, mas sim, ó Deus, para que o Senhor lhes desse mais ousadia, mais coragem para falar, para pregar, para viver, ó Deus, a nova vida em Cristo que o Senhor lhes havia concedido. E é isso, ó Deus, que eu peço aqui nesta noite sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja, essa mesma ousadia, essa mesma intrepidez, essa mesma coragem, para enfrentar, ó Deus, as lutas do dia a dia, para enfrentar, ó Pai, os desafios, para não desanimar, mas para continuar firme, ó Deus, pregando a Tua palavra, vivendo, ó Pai, a fé que o Senhor plantou em nossos corações.
para que assim, ó Deus, pessoas sejam impactadas por aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, em nossas vidas e através das nossas vidas. Para que assim, ó Deus, o poder do Senhor se manifeste, que nós sejamos, ó Pai, cheios do Teu Espírito. Nos ajuda, Deus, que nós realmente, ó Pai, permaneçamos com os nossos olhos fixos no Autor e no Consumador da nossa fé, que enfrentou, ó Deus, todas as adversidades que existem nesse mundo, que enfrentou, ó Pai, as tentações, que enfrentou os inimigos, mas que se sujeitou à Tua vontade. A vontade, ó Deus, que o levou para aquela cruz, para nos conceder hoje, ó Pai, o perdão, a salvação, a cura, a libertação, para nos conceder hoje, ó Deus, o livre acesso à Tua presença, a presença do Senhor, ó Pai, que está conosco através do Teu Espírito Santo, que habita no nosso coração e que nos fortalece a cada dia para vivermos a vida de Cristo, para testemunharmos da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Passar os avisos antes de nós finalizarmos. Lembrando aos irmãos que no próximo domingo, lembre-se que todo mês que tem 5 domingos, o 5º domingo nós geralmente fazemos o nosso domingo missionário. E aí nós estipulamos que esse ano, no domingo missionário, nós iremos fazer tudo de manhã. E aí os irmãos ficam livres à noite, nós não teremos o culto à noite, porque aí a gente também aproveita melhor o dia que a gente vai passar aqui. Então no próximo domingo nós teremos a nossa escola bíblica dominical, juntamente com o culto, começando às 9h30. E depois, por volta ali de meio-dia, nós teremos o nosso almoço aqui mesmo na igreja. O momento para nós praticarmos aquilo que vimos na palavra. Uma igreja em oração, aprendendo da palavra e em comunhão. Então você está convidado para estar conosco. O valor, irmãos, que nós vamos estar solicitando aí é de R$20. Será almoço e sobremesa dessa vez, hein? Da última vez foi só o almoço. Então dessa vez vai ter almoço e sobremesa pelo preço de R$20. É o preço de uma marmitex. E geralmente você não ganha a sobremesa quando você paga o valor de marmitex nesse valor aqui. Então a gente precisa aí, lembrando, crianças até 12 anos não paga e a gente só pede aí a contribuição de refrigerante ou suco. Agora uma coisa importante, depois eu vou estar colocando a listinha lá no grupo da igreja para colocarem os nomes. Nós precisamos da confirmação dos nomes até quinta-feira, porque o cardápio vai ser feijoada. Feijoada da irmã Neuza. E os irmãos sabem que a feijoada da irmã Neuza, ó, coisa boa, hein? Ninguém faz uma feijoada igual a irmã Neuza. Aquela feijoada light, que é bom para aqueles que não querem, né, ganhar peso, mas também compensa para aqueles que gostam de se alimentar bem. Então, até quinta-feira a gente precisa da confirmação dos nomes para a irmã Neuza poder fazer as compras e preparar aí, né, os ingredientes dessa feijoada. E aqui vai um recadinho. Os irmãos sabem que eu não sou muito de ficar puxando a orelha não, né? Às vezes eu até peco por isso, né? Eu acho que eu deveria puxar mais a orelha dos irmãos. Irmãos, venham para a EBD e não só para o almoço. É importante o alimento físico, mas mais importante é o alimento espiritual. Então venha para a EBD, participe desse momento de crescimento espiritual para a sua vida e depois você fica aqui para ficar com a gente no almoço. Então próximo domingo, às 9h30, não esqueça de estar aqui conosco. Se alguém tiver algum problema com relação a pagamento, tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para a gente aí que a gente vê a
possibilidade de você realmente estar participando. O importante é que todos estejam aqui e a gente tire esse tempo aqui como igreja, tá bom? Então fica anotado aí para os irmãos. Lembrando que essa semana, durante a semana, nós não temos nenhum evento, nem o GDC e nem o Encontro de Casais, que já aconteceu nessa semana que passou. Então é uma semana livre aí para você aproveitar, fazer visitas, ir na casa de um irmão, tomar aquele café, talvez até um almoço ou uma janta aí, combina direitinho aí com o irmão aí e vai fazer uma visita durante a semana que está livre. E no próximo domingo a gente se reúne aqui então, domingo pela manhã, lembrando que domingo à noite nós não temos então o nosso culto, tá bom? Quero agradecer aqueles que estão nos visitando aqui nessa noite, muito obrigado pela presença de vocês, é muito bom terem vocês aqui conosco, e os irmãos depois não esqueçam aí de dar aquele abraço caloroso, de cumprimentá-los, né, que isso realmente mostra aí o amor que nós temos por eles também. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor e somos gratos, ó Deus, pelo manifestar, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, aqui em nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo que nós passamos aqui juntos, como igreja, família, corpo de Cristo, louvando, bendizendo e exaltando o Teu santo nome, recebendo do Senhor a palavra para o nosso coração. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada na presença do Senhor. E realmente, ó Deus, possamos sair daqui com a coragem, ó Deus, de testemunhar daquilo que o Senhor, ó Pai, tem feito em nossas vidas, através das nossas vidas, para que vidas sejam impactadas, ó Pai, no nome santo de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito seja com o Teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.